Já estamos recebendo aqui no estúdio do Jornal do Piauí, Elivaldo Barbosa e Lídia Brito, para trazer as informações para nós em tempo real. Faça chuva, faça sol, seja Natal ou seja finados, aqui estão eles. Lídia, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, boa tarde a todos que nos acompanham. Ela que não falta, nem hoje, nem amanhã, nem nunca. Lídia Brito. Elivaldo Barbosa, boa tarde. Por maior que seja o esforço, ela não falta, nem faltar. hoje nem amanhã. Boa tarde, Joelson, Lídia, é você que segue nos acompanhando. Bom, vamos começar aqui nosso quadro de política falando a respeito de alguns temas, alguns assuntos. Vamos começar, Lídia, falando a respeito de uma declaração. Você conversou hoje com o senador Ciro Nogueira, que é o ministro-chefe da Casa Civil. Existe um esforço do governo federal no sentido de fazer com que seja votada a PEC dos precatórios, que na prática vai facilitar a vida do governo federal nos gastos com pagamentos de precatórios, de ações judiciais que têm que ser pagas, colocadas em fila, aprovadas pela Justiça, né? Decididas pela Justiça. O governo quer adiar esses pagamentos para poder ficar com uma folga de recursos para pôr em prática os programas assistenciais do governo federal. O ministro Ciro criticou os parlamentares que votaram contra essa PEC. O governo federal montou aí uma espécie de força-tarefa, Joelson, para tentar aprovar essa PEC amanhã. Ciro fez aí uma crítica aos parlamentares que se colocam contra essa possibilidade de aprovar a PEC dos precatórios, principalmente porque aí é uma manifestação de professores, né? Aí é a possibilidade dos professores não receberem, né, precatórios em 2022. Há toda uma polêmica com relação a isso, mas Ciro garante a aprovação amanhã. Vamos acompanhar. Quem votar amanhã contra a PEC vai estar votando contra o direito da população que hoje precisa, né, os excluídos, as pessoas, principalmente aqui do nosso Nordeste, possam receber um auxílio digno, um reajuste significativo dessas pessoas do antigo Bolsa Família e agora Auxílio Brasil. Vão ser em torno de 60 mil pessoas beneficiadas, né? São 17 milhões de famílias, e eu espero que os deputados aqui no Piauí, tiveram 3 deputados que votaram contra o direito da população receber o auxílio. Eu espero que eles revejam, porque eles não estão votando contra o Bolsonaro, contra o senador Ciro, estão votando contra a população dos seus estados. O senhor acredita que esse programa social, diante dessa crise, inflação alta, a questão dos combustíveis, é essencial politicamente visando essa reeleição do presidente? Eu não falo isso. Nós temos hoje 20 milhões de pessoas passando fome no nosso país. Hoje você não entra num supermercado ou sai de uma farmácia sem ter uma pessoa pedindo ajuda, porque estão hoje passando fome. Nós temos que levar ajuda a essas pessoas. Isso é fundamental. A população hoje está completamente vacinada, mas agora nós temos que ter uma vacina também contra a fome. E isso que o presidente está tentando fazer. Eu espero que o Congresso tenha responsabilidade e que amanhã aprove essa proposta para que a gente possa levar essa ajuda a esses excluídos. Vai ser uma aprovação mais difícil do que o que se imagina, Lídia? Olha, Joelson, o governo agora, a estratégia do governo é colocar a responsabilidade no colo do Congresso. O governo coloca que tem um programa que está aí disposto a atender essa população, né, que necessita, nesse momento, de ajuda financeira por parte do governo, e que agora a barreira que existe é o Congresso, né? Se o Congresso não aprovar a PEC, vai ficar complicado que o Auxílio Brasil possa começar, né, a ser pago agora em novembro, né, em dezembro. E o governo, então, faz esse tipo de cobrança a esses parlamentares, né, afirmando que se eles votarem contra, eles estarão contra a população pobre do país que precisa do auxílio para sobreviver, né? Então, é essa pressão que está sendo feita, e esses articuladores, como Ciro Nogueira, que é o ministro da Casa Civil, faz parte desse grupo que montou aí essa espécie de força-tarefa na tentativa de que essa PEC possa ser aprovada amanhã. O ministro Paulo Guedes chegou a afirmar que não existe plano B, que o que tem de fato é a PEC, que ela precisa ser aprovada. Bom, se for aprovada, vai ser uma super vitória do governo federal. Se não for, Elivaldo, é um problema grave para o governo ter que resolver para colocar esse programa em andamento. Exatamente. Inviabiliza o programa, porque até com a aprovação da PEC não vai ser fácil desencadear uma ação social de transferência de renda assim a toque de caixa. Então, na verdade, o governo está pagando por um
não planejamento feito com relação a essa área social. Agora se vê obrigado a aprovar uma PEC que é muito questionada dentro e fora do Congresso. E é bom que seja aprovada, Joelson, até porque será um teste para o senador ministro Ciro Nogueira. Ele é da área administrativa, mas é sobretudo da área política do Palácio do Planalto. Então, qualquer derrota dessa tramitação dessa matéria, ela vai para a conta do Centrão e vai para a conta também do ministro Ciro Nogueira. Então, é um teste decisivo para a estabilidade do ministro no governo federal. Você vê assim? Isso, exatamente, porque, veja só, o ministro que já enfrentou a CPI, que não foi nada boa para o governo federal, a CPI, principalmente para o presidente Bolsonaro. Aí, a própria votação lá do indicado do presidente para o STF, está lá parada, congelada no Senado Federal. Agora tem essa PEC, se ela não for aprovada, aí vai ter que ter explicações do ministro, porque ele vai ser uma prova importante para garantir, repito, a estabilidade do ministro piauiense no governo federal, porque ele atua exatamente nessa área política, e na área política que tem na Câmara o Centrão como a principal base aliada ao governo federal, Arthur Lira, o presidente da Casa, Ciro Nogueira, um dos líderes maiores do Centrão e ministro da Casa Civil. Então, esse esforço político precisa ser bem sucedido para, com isso, livrar o senador Ciro desse peso que ele terá caso essa matéria seja rejeitada na Câmara. E o senador Ciro, o ministro, né, ele retorna hoje à tarde para Brasília, já tem uma reunião com o presidente Jair Bolsonaro, e a PEC vai ser aí a principal pauta dessa reunião com o presidente. O ministro deve apresentar, Elivaldo, essa articulação que foi feita enquanto o presidente estava aí em viagem, né, internacional, e eles vão conversar e acertar os últimos detalhes para essa votação. Lídia Brito e Elivaldo Barbosa. Bom, outro assunto foi o encontro de ontem entre Doutor Pessoa, prefeito de Teresina, e o ministro Ciro Nogueira. A conversa teve na pauta algumas questões administrativas, mas a política também esteve presente de maneira muito clara. Lídia, você ouviu o ministro a respeito do assunto? O ministro disse que o almoço foi muito bom, Joelson, mas saiu de lá com um discurso de que não espera contar com o doutor Pessoa no palanque da oposição em 2022. Segundo ele, o doutor Pessoa deixou aí bem claro o desejo de construir uma terceira via. Vamos acompanhar. Pelo que eu entendi do doutor Pessoa, do vice-prefeito Robson, eles vão tentar montar uma terceira via aqui no estado. Eu acho que isso é legítimo. É só o fato deles não estarem com esse grupo político dominante no estado há 20 anos, já fico muito feliz, né? Mas é uma definição que nós vamos ter só no próximo ano. A discussão ontem foi muito em cima de projetos. O secretário João Henrique apresentou 4 propostas muito importantes e que vão contar com o nosso apoio. Então, o senhor não vê, pelo menos no primeiro momento, o apoio do doutor Pessoa para esse grupo de oposição? Acho que não. Acho que o doutor Pessoa, corretamente e até muito acho que ele tem definido essa questão da terceira via. Eu acho importante nós darmos mais opção para a população, as pessoas terem uma opção maior, para não ficarem apenas só 2 grupos. Se for isso, conta com o meu apoio. Eu acho que quanto mais opções nós dermos à população, melhor para o resultado eleitoral. Agora, fatalmente, esses grupos não querem o atual esquema, né, que está no governo do estado há 20 anos e que não tem um apoio da população pelo que nós temos percorrido por todo o estado do Piauí. Mas é uma discussão que nós só vamos ter no próximo ano. Essa questão de partidária vai ter tratativas com a direção nacional dos partidos. Existe uma definição da direção do União Brasil que o partido vai ficar na oposição aqui no estado do Piauí. Isso já foi me comunicado pelo ACM Neto, pelo Luciano Bivar, pelo Ruedo, são as pessoas que comandam nacionalmente. E eu espero que, se isso vier a ocorrer, se crie uma grande alternativa para a população do estado do Piauí. Lídia Brito, está cada vez mais evidente, até pela fala do ministro Ciro e pela fala de próprio doutor Pessoa, que esse grupo de doutor Pessoa vai realmente fortalecer uma terceira via, o que não significa dizer necessariamente que ele será um candidato, mas estarão compondo, ajudando, fortalecendo essa terceira via, que deve ser a União Brasil.
O que a gente pode perceber, Joelson, dessas movimentações é que dificilmente o doutor Pessoa vai estar no palanque governista, né? E talvez ele nem esteja no MDB, né? Ele já coloca aí porcentagens de possibilidade de deixar o partido. Ele manifesta esse desejo de presidir uma legenda aqui no estado, diz que só sai do MDB se for para presidir uma legenda e lançar uma terceira via. Uma alternativa seria o União Brasil, né? Mas Ciro conversa nacionalmente, né, com a liderança do partido e quer a União Brasil na oposição aqui no estado, né? Agora, pode ser apoiando esse grupo de Ciro ou na oposição lançando uma terceira via, né? Tem uma foto que você trouxe, Lídia Brito, que chama a atenção também do Alivaldo Barbosa, para essa fotografia, está aí na tela, do ministro ao lado de uma liderança do União Brasil, né? O PSL tem aí o presidente do PSL, Luiz André, que fará parte desse novo partido, já ao lado aí de Ciro Nogueira. E hoje eles conversaram, né, sobre esse trabalho que Luiz André tem feito, Joelson, na tentativa de assumir o comando do União Brasil aqui no estado. Ele que é presidente do PSL, com a fusão, quer assumir a direção do partido aqui no estado, mas tem o grupo do DEM, né, com Rony Lustosa, Heráclito Fortes, que também busca essa possibilidade de assumir o partido aqui no estado, mas o senador Ciro Nogueira tem essa articulação também à frente dessas discussões em torno da presidência do União Brasil, e pela foto a gente já vê aí um apoio de Ciro a esse desejo de Luiz André. Na entrevista eu até perguntei ao senador se Luiz André conta com o apoio dele, ele disse que sim, pode ser de fato esse presidente aqui no estado. Se for esse presidente no estado, Alivaldo Barbosa, podemos dizer que a União Brasil fica um pouco mais perto da oposição no estado do Piauí? Apoio automático, né? Luiz André, ele é alinhado com o senador Ciro Nogueira desde sempre, né? Esse alinhamento, ele com certeza se traduzirá também na sucessão estadual do próximo ano. Então, ele tem o apoio do senador Ciro para comandar a União Brasil no Piauí e, acontecendo isso, ele ficará mais do que nunca alinhado. O que ele quer, além do apoio para se tornar presidente da União Brasil? Ele quer também que o senador Ciro ajude a União Brasil na formação da chapa proporcional, Joelson. Ajude a formar a chapa de deputados estaduais, de formar a chapa de deputados federais. Senão, essa União Brasil não vai sair do lugar. Aqui no estado do Piauí. Não tem assim um nome, não tem chapa. União Brasil não tem nem o PSL, nem Democratas, e nem os dois juntos, não tem chapa ainda de deputado federal nem de deputado estadual. Para isso, ele precisa do apoio de lideranças do porte do senador Ciro Nogueira, já que o Luiz André é alinhado politicamente com a oposição e com Ciro. Bom, e nós vimos aí como o ministro Ciro e os progressistas, né, encaram a possibilidade de uma terceira via.